Pai, Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus. Aos nossos irmãos que estão presentes, Deus abençoe, a paz do Senhor. Aos nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, Deus abençoe também. Para você que está presente, se for possível ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Um cântico que vai dizer: em uma só voz nós exaltamos e nós declaramos que o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele é bem-vindo aqui. Amém? Vamos louvar? Em uma só voz nós o exaltamos, num só coração nós declaramos: Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, os povos, tribos, raça, hão de reconhecer e és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Pra sempre eu canto a ti esta canção, e és Rei e Senhor de tudo e de todo. Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todo. Tudo e de todo. Em uma só voz nós o exaltamos, num só coração nós declaramos: Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças, vão te reconhecer e és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. E és Rei e Senhor de tudo e de todo. Rei da glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todo. De tudo e de todo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem.
Senhor, de tudo e de todos, de tudo e de todos. Amém. Aleluia. Grande Deus. Nós cumprimentamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias em Salmos 126. Salmos 126. Logo após a leitura da palavra de Deus, Diácono Jonatas estará orando com a igreja, com você que encontra-se no seu lar, nos acompanhando também através dessa plataforma. Salmos 126 nos diz, no nome de Jesus Cristo: quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas, cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes. Amém. Amém. Os irmãos, orem comigo, em nome de Jesus. Vamos interceder e agradecer ao Senhor por mais este culto, mais esse sábado. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, Senhor, porque mais uma vez nós nos encontramos aqui neste lugar, neste templo, dedicado para a adoração e exaltação do teu nome, Jesus. Ó Deus, nós te agradecemos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, grandes coisas, Senhor, por isso nós estamos aqui, porque o Senhor foi bondoso para conosco, porque o Senhor tem sido grandioso em nossas vidas, Jesus. Ó Deus amado, muito obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade de estar aqui na tua presença, exaltando e glorificando o teu nome, louvando o Senhor e edificando a tua igreja, Jesus Cristo. Ó Deus de poder, nos dê uma continuidade de culto abençoado na tua presença. Abençoa, Senhor, nosso Deus, todos os nossos irmãos que estão presentes. Abençoe, Senhor, todos aqueles que estão nos assistindo, Senhor, acompanhando este culto, cultuando juntamente conosco, Senhor, louvando o teu nome, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, os ofertantes desta manhã, Jesus. Concede, Senhor, a tua graça. Purifica, Senhor, aumenta o seu celeiro, Jesus Cristo. Nunca deixa, Senhor, que falte nada em nossa mesa, Jesus Cristo. Deus amado, aqueles que não vieram por algum motivo, tu sabes. Abençoa também da mesma forma, Senhor. Ó Deus amado, que sejam aqui para frente louvores de exaltação e glorificação tão somente ao seu nome, Jesus Cristo. Que o Senhor nosso Deus possa se fazer presente com o teu Espírito Santo, Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Som. Saúde, irmão, na paz do Senhor. Quem está alegre? Amém? Estou alegre, estou na presença do Senhor, na presença do grande e poderoso, né, o grande eu sou. E alegre por estar vendo os nossos amados irmãos. Alegre por estar vendo o pastor Sebastião ali, né? Quanto tempo não via o pastor? Anos e anos. E então, só temos que glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Vou estar cantando um louvor aqui, eu até pedi para o Jonas me ajudar, nós não ensaiamos, né, Jonas? Mas nós vamos fazer um dueto aqui, vamos glorificar e exaltar ao nome do Senhor.
vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. Este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: aleluia, Jesus. Esse homem é especial e ele está em nosso meio. Toda honra, toda glória a ele. Vou lhe falar de um alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar suas feridas. E esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no seu coração. Pra que solidão? é um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração.
pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Glórias a Deus. Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Deixe Jesus Cristo entrar na tua vida. Glorifique, exalte, porque eu tenho certeza que quando nós sairmos daqui, sairemos diferente de quando entramos. Sairemos transbordando do poder do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, Ministério de Louvor. Vamos continuar dizendo que o nosso Deus é poderoso, amém? E vamos dizer assim, que tudo pode abalar, tudo pode desmoronar, mas nós abrimos a boca, nós erguemos as nossas vozes, nós levantamos as nossas mãos em adoração para dizer que Ele é o Rei. Somente Ele é o Rei. Por isso o reino do nosso Deus ele é eterno. A letra do louvor vai dizer que é firmada em misericórdia, justiça e bondade. E por isso nós adoramos ao Senhor. Cante assim: a tua igreja te adora, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. A igreja do Senhor adora Ele. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Levanta a sua mão assim, ó. As mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Oh, aleluia! Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o
te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te Aleluia. Está chegando a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tua igreja, Senhor. Por isso nós adoramos. A tua igreja te adora, Senhor. Tua igreja, Pai. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Aleluia. Fica em pé, por gentileza, irmãos. Vamos louvar assim nesse mesmo sentido, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Mesmo sendo pó, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que somente o nome do Senhor é santo. Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. O som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou.
confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu Senhor nosso Deus. nome, Aleluia. teu santo nome. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Louvado és o nome do nosso Deus. Deus é poderoso e manifesta cada dia o seu poder, a sua graça e glória na igreja. Por isso que nós nos encontramos alegres em estarmos servindo, adorando e bendizendo ao nosso Deus, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à tribulação. O Espírito Santo jamais abandona o seu povo. Glória a Deus. Novamente estarei lendo Salmo 126.
para nossa meditação que tem por tema nesta manhã, restaura, Senhor, a nossa sorte. Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com cânticos de alegria trazendo consigo seus feixes. Obrigado, Deus maravilhoso de infinita bondade e misericórdia. Como cantamos, ó Deus, a tua igreja te adora, a tua igreja te louva. Tua igreja, Senhor Jesus, declara que tu é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Como é bom sentir a tua presença através do louvor. Como é bom sentir a tua presença, Senhor Jesus, e ver, Deus poderoso, a tua igreja te louvando, adorando e glorificando ao teu nome. Pai de infinita bondade e misericórdia, fala conosco também através da tua palavra. Senhor Jesus, de infinita bondade e misericórdia, cuida, Senhor. Cuida cada dia do teu povo, da tua igreja, cuida de cada um de nós, que sejamos a cada dia firmados em ti. No tema desta mensagem, Senhor, restaura a nossa sorte. Abra nossa mente para entendermos e compreendermos a tua palavra. Fique e permaneça conosco. Agradecidos somos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Queremos agradecer ao Senhor a oportunidade que Ele nos concede de estarmos novamente em sua casa para junto nós adorarmos, exaltarmos, bendizermos o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não sei se os irmãos verificaram, tem um pedestal novo aqui, ó. Algo tão simples, né, irmãos? Quantos anos ficou aquilo ali, Jonatas? Uns 15 anos? 12 anos. Então nós temos aqui, estamos apresentando um novo pedestal aqui para a igreja, tem um relógio novo ali também. O diácono Jonatas comprou também alguns equipamentos aí para a área de ministério de louvor. E assim nós somos gratos a Deus, tudo aquilo que Ele vem concedendo ao seu povo, concedendo à sua igreja, e que assim nós possamos cada vez mais estarmos louvando e bendizendo ao nosso Deus. Como nós lemos no Salmo 126, do verso 1 ao 6, o tema da mensagem desta manhã é restaura, Senhor, a nossa sorte. Irmãos, este salmo ele está inserido no contexto do cativeiro babilônico, e ele vai descrever a vida do povo de Deus em três perspectivas. No passado, que vai falar do verso 1 ao verso 3, no presente, que se refere ao verso 4, e o futuro, que está elencado no verso 5 e no verso 6 desse salmo. Interessante que ao olharem para o passado, o povo se alegrou, porque eles festejaram, eles tinham uma alegria nos seus lábios, eles estavam festejando, mas com o passar do tempo, eles estavam vendo agora que no seu tempo presente, o tempo estava marcado por sequidão, o tempo estava marcado por uma aridez. E quando eles começam a olhar para o presente, eles se viram-se da mesma forma como um terreno árido, do mesmo jeito que estava ali no deserto do Neguebe. Quando eles começam a olhar para o futuro, eles se sentem-se desafiados por tudo aquilo que eles haviam passado num período de cativeiro babilônico, e eles foram então desafiados a sair e desafiados a semear, ainda que eles precisassem regar o solo duro com as suas lágrimas, na certeza de que eles voltariam trazendo com júbilo seus feixes, conforme relata aqui o verso 6. Vitórias no passado não são garantias de vitória no presente. Vitórias no passado não são garantias de vitória no presente. No passado nós vemos uma história brilhante da igreja. E quando falam igreja, não falam exclusivamente dessa instituição. Nós vemos um povo com a vitória brilhante de alegria, de gozo, de crescimento, de avivamento, de expansão. A igreja no início com visão missionária, isso lá atrás, há muitos anos atrás. Quando nós olhamos para trás, nós podemos ver as coisas lindas que Deus fez no passado, isso em várias instituições de igreja. Nós ficamos alegres, nós queremos glorificar. Se nós pegarmos a igreja da Inglaterra, a igreja norte-americana, nós vemos como tinha evangelistas que anunciavam o evangelho, que pregavam o evangelho, e como as pessoas se alegravam, como as igrejas eram cheias, como as igrejas eram lotadas.
Mas quando nós vemos a realidade atual da igreja, a juventude parece que fugiu da igreja, a juventude parece que desapareceu, parece que eles não estão mais ligando com a igreja. Muitos estão sem desânimo, outros estão sem força, outros estão cansados e muitos estão desanimados. A nossa oração e o nosso clamor precisa ser a mesma oração aqui do salmista: restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Infelizmente, irmãos, o que nós mais ouvimos a falar nos últimos dias é sobre crise. Parece que nunca se falou tanto em crise como se fala em crise agora. É crise na política, é crise econômica, é crise na igreja, é crise no mercado de trabalho, é crise nas grandes multinacionais. E parece que por tanta crise não existe mais esperança. Parece que por tanta crise, parece que todos os recursos da terra se esgotaram, ou parece que todos os recursos da terra se esgotam. Parece que ainda que tenha uma possibilidade de ação divina, parece que nós não podemos mais clamar por um tempo de restauração da nossa vida. Parece que não podemos mais clamar por um tempo de restauração da vida da nossa família e da vida da nossa igreja. Nos tempos de crises, aqueles tempos de crises mais dolorosos, quando a igreja passa por esse momento terrível de crise, ou até mesmo por um momento de depressão espiritual, um momento de esvaziamento na casa do Senhor, alguns momentos de falta de fervor, alguns de falta de entusiasmo, é hora de nós entendermos e compreendermos o que é que Deus quer. É hora de nós entendermos e compreendermos que Deus pode trazer a chuva seródia no seu tempo. Deus pode trazer da vida, Deus pode dar vida onde tem morte, Deus pode dar alegria onde tem tristeza, Deus pode dar poder aonde tem fraqueza, porque Ele continua sendo Deus. Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo Deus imutável. Deus pode atender o clamor do seu povo, Ele pode atender o meu clamor, Ele pode atender o seu clamor, Ele pode atender o clamor da igreja, porque Ele é Deus. É por isso que o salmista ora aqui nesse salmo: restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Neguebe. A igreja precisa de restauração, eu preciso de restauração, a minha família precisa de restauração, você precisa de restauração, nós precisamos de restauração. Parece que há um secularismo muito grande nas igrejas, um secularismo que muitas vezes parece que a gente não consegue entender. Troca a transparência e vê se dá para os irmãos a verificar. É que não dá não. Infelizmente a luminosidade aqui não permite que visualizem as transparências. Mas verificando com os estudiosos, irmãos, o maior índice de divórcio acontece hoje nas igrejas. Maior índice de divórcio é uma quantidade de jovens muito grande que já vão para o casamento e antes de se casarem eles já passaram pela experiência sexual. E essa mesma experiência de jovens da igreja está se tornando igual ou até mesmo maior entre aqueles que não são crentes. As festas mundanas parece que está entrando dentro da igreja, o povo mundano parece que está tomando conta da mente da juventude, da mente das crianças, da mente dos adultos, da mente dos anciãos, e todo mundo começa a seguir aquilo que o mundo faz. Parece que toda vez que o mundo lança alguma coisa, o que mais o povo, principalmente parece que o povo cristão, eles querem imitar as coisas do mundo. Querem imitar as inovações mundanas. Vocês podem verificar nas redes sociais aí as dancinhas que surgem através de cantores sertanejos, e o povo da igreja começa a dançar, e começa a curtir, e começa a fazer, e começa o negócio a expandir, e quando a gente menos percebe, está no trabalho, está dentro da igreja, está todo mundo imitando o mundo. E a gente parece que gosta de seguir essa imitação, e que a gente começa a copiar, começa a imitar, e a Bíblia fala: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas o que acontece justamente aqui, por que as pessoas estão desse jeito? Infelizmente, irmãos, a cultura popular da música, ela tem apenas, digamos assim, uma melodia, mas que letra que tem? Qual que é a letra da música de um funk? Fala para mim. O que traz de cultural para os nossos dias? O que traz de letra, pensando em poema, em poesia? Se nós analisarmos a letra das músicas atuais que ficam naqueles barulhinhos, tum, 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 é só o tum, 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 e o pé batendo, o corpo agitando, mas de letra não se tem nada. Mas a melodia entra na mente. A melodia ela fica, e parece que essa mudança de comportamento vai influenciando e vai querendo mudar todo mundo. E vai mudando tudo.
A gente vê aí com esse período que nós estamos em isolamento, como que estão as festas clandestinas, lotadas de pessoas. E qual que é o estilo da música? Qual que é o ritmo da música? Qual que é a letra da música? A pessoa não entende muitas vezes nem a letra, não sabe muitas vezes nem o que se está cantando, mas está lá no meio, pulando. E tum, 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 e regrado a bebida, regrado a drogas, e o mundão tomando conta, e muitos quando chegam em casa, e alguns se perdem no caminho, outros se perdem na noite, outros se perdem na madrugada, e por aí afora vai. Parece que nós estamos querendo flertar com o mundo. Parece que nós estamos querendo flertar com o pecado. Parece que o cristão gosta, nós que somos um povo separado, parece que gostamos de paquerar as coisas do mundo. Paquera com as coisas lá de fora, flertando com o pecado, amando as coisas que são do mundo e deixando de amar as coisas que são de Deus, quando Deus é a nossa fonte de prazer. Deus é a nossa fonte de delícia, quando Deus é o único. Deus é o único que tem vida e vida abundante para o seu povo. Um passado de glória não é garantia de um presente vitorioso. Foram 70 anos de escravidão. Não havia liberdade de culto durante esse período de escravidão. Não havia liberdade de culto, não havia festa, muitos perderam a família, muitos deles ali que foram escravizados, eles perderam o templo, e muitos ficaram separados de filhos, muitos ficaram separados dos pais, ficaram separados dos tios, ficaram separados dos avós, fome, desespero, era um cenário de luto, era um cenário de dor, era um cenário de lágrimas, era um cenário que os pais perderam os filhos perderam os pais, perderam os idosos, tudo por causa de um cativeiro. Tudo por causa de uma prisão. Mas por que veio o período de prisão? Então o texto de Salmo, o salmista, ele verifica, ele vê isso aqui. Ele sabe desse período de cativeiro e depois que eles saem. Interessante que os Salmos, ele vai nos trazer algumas lições explicativas justamente por esses 70 anos de período que o povo fica no cativeiro. Porque quando eles são libertos, quando eles estão saindo do cativeiro, eles voltam novamente para a sua terra. Depois que eles haviam ficado ali 70 anos na Babilônia. Mas mesmo sendo liberto, parece que eles internamente, eles estão numa crise terrível. Porque eles não conseguem mais pensar, eles falam, olham, Deus fez coisas grandiosas, Deus libertou o povo, Deus tirou o povo do cativeiro, Deus com sua mão forte nos libertou, Deus fez coisas grandiosas e maravilhosas, olha como é que nós estamos agora livres, nós somos libertos, e olha quando ele fala, quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. Ele está dizendo o seguinte, que quando o Senhor nos tirou, quando o Senhor nos trouxe novamente para a liberdade, aquilo estava causando ali um impacto neles. Muitas outras nações, assim a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então as outras nações diziam, grandes coisas fez o Senhor a estes. Porque eles estavam alegres. Eles estavam alegres porque eles não estavam mais cativos, não estavam mais presos, não estavam mais no cativeiro. Mas interessante que as vitórias aqui que eles tiveram no passado, as vitórias que eles tiveram lá atrás, não estava servindo para eles viverem o momento presente de uma maneira vitoriosa. Embora eles tivessem vencido, guerreado, conquistado bênção, recebido milagres, aquele período do passado não servia para mais nada. Não servia para mais nada que eles estavam aqui no presente. Porque eles precisavam passar por um momento de restauração. Eles precisavam passar por um período de restauração. Eles estavam tão áridos da mesma forma como estava o deserto. Um deserto, ele é muito seco. Mas não tem nada no deserto. Quando a gente assiste os filmes aí, o que você vê no deserto? Você vê areia. Ou aquele sol escaldante. Ou quando anoitece, o frio que cai muito. Eles sabiam que eles precisavam de restauração, que eles estavam áridos da mesma forma que o deserto. Irmãos, nós somos uma igreja histórica. Nós somos uma igreja histórica, só que nós não podemos viver da história da igreja. Nós não podemos apenas nos apegar na história da igreja que iniciou há 80 anos lá atrás. Lá atrás teve avivamento, lá atrás teve bênção, lá atrás teve milagre. Mas nós não podemos pensar apenas na história lá atrás da igreja. Nós, no presente, nós precisamos andar com Deus hoje. Nós precisamos andar com Deus em todo momento, porque as vitórias lá atrás do passado, as vitórias do passado, elas são medidas mínimas daquilo que Deus pode fazer na nossa vida hoje.
Não tem como comparar a vitória do passado com aquilo que Deus pode fazer hoje. A sequidão, a aridez do deserto, ela não é motivo de desânimo, mas ela é motivo de clamor. Quando nós estamos no deserto, nós não temos que ficar desanimados, mas nós temos que iniciar um clamor, orar, buscar, mas restaurar o quê? O que houve, o que aconteceu, que está precisando de restauração? O salmista, ele olha para o passado e ele percebe que no presente, muitas coisas que haviam acontecido não estavam mais servindo para aquele povo ali. Tem um louvor, se eu não estou enganado, eu não sei se está no HBJ atual, mas se não me engano deve estar naqueles hinários bem antigos, que cantava assim: canta hino de Sião, diz os caldeus, nos alegra com a tua melodia, hinos do Senhor em terra estranha, não cantamos era o que Israel dizia. Por que tem esse louvor? Porque está fazendo uma referência no período que o povo foi preso para a Babilônia, ficou num período do cativeiro, e os caldeus que prenderam o povo de Israel queriam que eles cantassem, que eles louvassem a Deus, queriam que eles adorassem. Eles falaram: de maneira alguma, nós não vamos louvar ao Senhor nessa terra estranha, numa cultura diferente, com um povo diferente, com um povo que não louva o nosso Deus, com um povo que não conhece o nosso Deus, com um povo que não serve ao mesmo Deus que nós servimos. E o salmista, então, aqui ele começa a falar, ele estava exultante, ele estava alegre com a libertação do cativeiro, só que agora ele tinha que mostrar para o povo, ele tinha que contemplar a realidade do que aquilo estava acontecendo. Restaura, Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O Negueb, ele não é um rio. O Negueb no hebraico, ele se diz, a tradução é seco. Ele não é esse rio exuberante, rio bonito, que muitas vezes nós vemos em algumas cidades que tem aquele rio do bonito, aquele rio caudaloso, aquele rio repleto de vida, de peixes, que você começa a passear com o barco e ele é extenso, tanto em largura quanto em extensão. O Negueb não é isso. O Negueb, ele é uma região muito árida, o Negueb é uma região seca, é uma região com pedregulhos, é uma região de areia escaldante. O Negueb é uma região onde que não tem vida, mas de vez em quando acontece algo diferente no Negueb. No período das chuvas torrenciais, ou no período das chuvas seródia, o que acontece? Quando chove muito na região alta, aquela água ela acaba transbordando e ela começa a descer as montanhas. E ela descendo as montanhas, ela forma um rio escaldante pelas montanhas, e ela vai descendo e ela vai molhando todo aquele deserto do Negueb. Então toda aquela parte baixa da região, ela começa a ficar molhada pela chuva que caiu lá na parte de cima da montanha. Então a parte baixa do Negueb que está seca, ela recebe aquela água. E com um período de tempo onde que não tinha vida, começa a brotar. Aonde não tinha uma planta, onde não tinha flor, ainda não tinha uma relva verde, começa a brotar e o cenário muda. O cenário de deserto, o cenário de aridez, ele muda completamente diferente. O deserto que antes da chuva era feio, ele agora passa a se tornar um lugar belo. O deserto que era feio, agora ele passa a se tornar um lugar bonito, com muito verde e muitas flores. Porque aquela vida naquele lugar passou a ser restaurada, a gente verifica que antes do deserto, depois da chuva, parece que é um oásis. Oásis é a coisa mais linda de nós vermos. No oásis tem água, no oásis tem relva, no oásis tem árvores, no oásis tem plantações. Da mesma forma, irmãos, que Deus faz um milagre na natureza, Ele pode fazer um milagre hoje na nossa vida. Na mesma forma que Ele restaura o deserto, Ele pode restaurar a nossa vida, Ele pode restaurar a nossa casa, Ele pode restaurar a nossa família. Deus é o Deus que rompe a crise. Deus é o Deus que faz nova todas as coisas. Ele transforma um cenário bonito. Ele transforma deserto em pomar, Ele transforma as coisas secas em coisas verdadeiras, mananciais de vida. Deus, Ele continua fazendo grandes coisas por nós, da mesma forma que Ele fez coisas grandes e maravilhosas no passado. Nós sabemos que lá atrás, lá no passado, aconteceram os avivamentos maravilhosos, mas hoje parece que a gente vive um cenário cinzento, o mesmo cenário cinzento do deserto. Parece que a crise que quer abalar a igreja, a crise que quer tirar a fé da igreja, a crise que quer abalar a fé dos irmãos, parece que cada dia mais ela vem mostrar a sua carranca, ela vem mostrar o seu lado feio, ela vem mostrar o lado para nós ficarmos longe de Deus.
E muitas vezes, ao invés de nós ficarmos, em vez de nós buscarmos ao Senhor, nós ficamos que meio desalentados, sem direção, para onde ir, para onde correr, o que fazer. E o salmista fala: ó Senhor, restaura a nossa sorte. Muitas vezes neste momento que nós estamos no deserto, irmãos, no momento de dor, no momento de choro, nós temos que vontade de gritar: restaura, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a minha sorte. Parece que o passado de glória, ele se transformou num deserto cinzento, num deserto que não tem nada, num deserto que não tem alegria, num deserto que não tem avivamento, mas todos os dias são dias e tempo de nós andarmos com Deus, mesmo no deserto, mesmo na dor, mesmo na tristeza, mesmo na crise, é tempo de andarmos o tempo todo com Deus. Todo dia é dia de ser cheio do Espírito Santo, todo dia. Nós não podemos viver apenas ali do passado, porque ele não é suficiente para nós termos uma vida de vitória no presente. Todo dia é dia e tempo de ser cheio do Espírito Santo e buscar a sua presença. Mais do que isso, é preciso saber que nós sozinhos, nós não temos muitas vezes força para sozinho restaurar a nossa própria sorte. É só Deus. Só Deus que pode restaurar a nossa vida, é só Deus que pode aprumar os nossos joelhos trôpegos, é somente Ele, é só Deus que pode me encher de entusiasmo, é só Deus que pode encher a sua vida de entusiasmo quando a nossa vida, quando a nossa alma está parecendo um deserto árido, é só Deus que pode tirar esse momento de tristeza, de luto, de pranto, de dor e devolver a alegria, e devolver a vida novamente. A sequidão da nossa vida, ela não vai nos levar ao desespero, mas ela tem que nos levar a uma súplica ardente. Quando nós estivermos no deserto, nós não devemos, embora muitas vezes que parece que a gente quer ficar desesperado, mas nós temos que ficar então desesperado em suplicar ao Senhor. Temos que ficar desesperado em buscar a Deus, em se encher mais de Deus, em buscar mais a presença de Deus. E falar como está dizendo o salmista: restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Somente o Senhor tem poder para nos restaurar, somente Ele, só dele vem a nossa cura, Ele é a nossa restauração e Ele restaura a nossa vida de uma maneira milagrosa. Da mesma forma que aqueles rios invernais, eles começavam a rasgar aquelas montanhas escaldantes, começaram ali a encher o Neguebe. O Neguebe, meus irmãos, era o maior deserto da Judéia. Já imaginaram? Numa terra grande que você olha e você não vê o final, você só vê deserto. Deus transforma tudo aquele momento seco em relva verde. Da mesma forma que muitas vezes a nossa vida possa estar com sequidão, Deus faz florescer. Os irmãos aqui da igreja local, nós temos umas irmãs que elas colocam no grupo das igrejas, no grupo da igreja, as suas flores. Não são bonitas as flores? As plantas, quando está lá no seu jardim, lá na sua forma que você cuida da plantinha, você não conversa com a planta? Você não joga uma aguinha nela e quando parece que a folhinha dela está meio seca, conversa, porque eu converso. Você chega lá: ô minha bonitinha, o que você tem? Você tomou uma aguinha hoje? E acaba conversando com a planta, irmãos. Agora você imagina aquela planta, muitas vezes quando ela está seca, que você percebe que ela está morrendo, que aquele tronquinho dela, aquele caule, aquelas folhas já está tudo seca, está ficando só ali a parte de folhagem verde, já caiu tudo. Algumas plantas elas passam por esse processo, realmente, elas ficam todas secas e depois ela do nada, parece que do nada ela começa a brotar novamente. Da mesma forma é a nossa vida. Muitas vezes a gente parece que está naquele deserto que não tem mais solução, mas Deus ele começa a regar, Ele começa a cuidar, Ele começa a cultivar, e quando a gente vê, menos percebe, nós estamos brotando novamente para o Senhor. Como que está a sua vida, como que está a nossa vida? É tempo de restauração, é tempo de clamar a Deus por uma visitação do Espírito Santo, é tempo da igreja se arrepender, é tempo da igreja chorar pelos pecados, é tempo da igreja se voltar para Deus, é tempo da igreja se voltar para a palavra, é tempo da igreja cair em oração e dizer: restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes no Neguebe. Da mesma forma que o Senhor restaurou lá, nos restaura. Talvez você tenha ficado aflito em olhar e ver esse cenário tão cinzento, um cenário tão cinzento que a gente vive nesses dias tão difíceis. Quantas portas se fecharam,
Quantas portas que eram para estar abertas, que eram para ser abridas, que nós esperávamos que ia abrir e não abriu. Quantas portas ficaram fechadas num deserto, num cenário tão cinzento que a gente vê. É o momento de nós clamarmos e nós termos um tempo de restauração. Será que essa tem sido a sua experiência? De clamar por restauração? Às vezes a caminhada com Deus, ela passa por um momento muito complexo. Às vezes a nossa caminhada com Deus, ela passa por momentos difíceis. E às vezes, quando nós olhamos lá para o passado, quando nós olhamos lá atrás, nós nos lembramos daquele dia que Deus nos salvou. Às vezes a gente fica olhando o momento atual e a gente olha lá atrás e a gente lembra da alegria do primeiro amor. Se você colocar agora a sua memória, você vai lembrar da alegria do primeiro amor. Da sua alegria quando você aceitou a Jesus, da sua alegria quando você teve aquele avivamento, aquele momento de choro, de alegria que você se entregou e aceitou ao Senhor. Aí nós começamos a nossa caminhada, são anos de igreja, nós começamos a participar do trabalho. Nossa, como foi bom, mas parece que com o tempo o primeiro amor, parece que ele vai perdendo o brilho. Parece que nós vamos meio que desanimando. Não participa mais da oração, não participa mais de vigília, não temos mais o mesmo entusiasmo, parece que perdemos o brilho no olhar, parece que vai perdendo a alegria, o entusiasmo, parece que faz o trabalho já não mais com garra, parece que vai tudo no piloto automático. Sabe os carros que tem esse piloto automático, os aviões que só programa e o piloto só fica observando os instrumentos e deixa seguir? A nossa vida com Cristo não pode estar no piloto automático. A nossa vida com Deus jamais pode estar no piloto automático. Nós temos que andar com Deus hoje, nós não podemos apenas ficar celebrando as vitórias do passado, nós precisamos viver o hoje. Quem sabe ontem nós fomos muito mais comprometidos do que nós somos hoje. Quem sabe ontem nós fomos muito mais ativos na igreja do que nós somos hoje. Quem sabe ontem nós trabalhávamos muito mais, e talvez a gente precisa falar: Senhor, eu preciso que Tu me restaure. Senhor, eu preciso ser restaurado da mesma forma que o Senhor restaurou as torrentes no Neguebe. Hoje não é motivo de desânimo, mas é motivo para nós nos levarmos em oração. Traz de volta, Senhor, traz de volta tudo o que eu tive de melhor no passado. Os maiores avivamentos nasceram no momento de crise. Os maiores avivamentos sempre foi em momento de crise. É simples, é só nós pensarmos quando nós estamos em casa, na família, com os filhos, com os pais ou com algum parente, no momento de crise, o que é que a gente faz? A gente ora, a gente busca, a gente sente a presença de Deus, a gente começa a chorar, e quando a gente começa a chorar tem um alívio no coração, a gente se derrama na presença de Deus. Os maiores avivamentos surgiram no momento de crise. Nós temos que reconhecer que cada dia mais nós precisamos de Deus, que nós precisamos desesperadamente da Sua presença, o tempo todo precisando desesperadamente da presença dEle. Restaura a nossa sorte, Senhor. Quanta dor, quanta luta, quanto choro, nenhuma crise, irmãos. Nenhuma crise é o ponto final da igreja. Nenhuma crise é o ponto final da igreja, nenhuma crise pode trazer desalento para a igreja quando nós reconhecemos a nossa crise pessoal e nós sabemos que é Deus quem nos visita. E nós reconhecemos que é Deus que está cuidando de nós. A restauração, ela é uma obra soberana de Deus. O salmista clamou: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Você não produz a sua própria restauração. Nós não produzimos a nossa própria restauração. O remédio para uma igreja enferma, ela não está nas mercadorias ou nas novidades do mercado da fé. A restauração da igreja e os medicamentos para a igreja, ela não está no mercado gospel. Ela não está naquele travesseiro que você compra aí pela internet, que foi orado ou que foi ungido. Não é esse o remédio da igreja. O remédio da igreja não é a água santa de Israel que as pessoas comercializam. O remédio da igreja não é o sal que vai libertar. Esse não é o remédio da igreja. O remédio da igreja é o Senhor. O remédio da igreja é o Senhor nosso Deus. O reavivamento da igreja, ela vem do próprio Deus, porque só Deus pode restaurar a nossa sorte, só de Deus vem a cura. Eu não posso curar ninguém, eu não curo ninguém. Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus diz assim: porão a mão sobre os enfermos e os curarão.
nos deu autoridade, só Ele pode restaurar a nossa sorte, somente de Deus vem a cura. O que adianta ficarmos correndo muitas vezes atrás de doutrina, atrás de doutrinas estranhas, atrás de coisas que não vão nos trazer a perfeição de Cristo? Quanta revitalização de igreja que nós ouvimos falar, e muitas vezes a igreja continua doente, continua cada vez mais debilitada, e de revitalização nós não temos nada. Apenas Deus é a nossa única fonte de restauração. E qual que é o resultado da restauração? É a oração. O fervor espiritual da igreja, ela vem por meio de Deus. Ela vem através de Deus e através da oração. Através da oração nós vemos o resultado da restauração. Muitas vezes, em vez de ficar lamentando a nossa condição, nós precisamos fazer como o salmista: restaura, Senhor, a nossa sorte. É como disse, os irmãos estavam cantando no louvor: levanta as mãos. Muitas vezes, para termos a nossa vida restaurada, é dobrar os nossos joelhos, levantarmos as mãos ao Senhor e com clamor profundo nós dizemos: restaura, Senhor, restaura a nossa sorte. Cada um de nós sabe o momento de dor, sabe o momento de crise, sabe onde o coração aperta. Cada um de nós sabe o choro, as lágrimas que descem pelo rosto. Você sabe o seu choro que você teve essa semana. Eu sei o meu momento de choro que eu tive essa semana, com tanta coisa que a gente escuta, com tantas palavras de desaforo que a gente ouve, com tantas coisas que as pessoas falam pelas costas e chegam no nosso ouvido. A gente sabe tudo, irmãos. A gente sabe. E a gente sabe como a gente fica na semana. Você sabe quando você chega aqui no sábado para louvar ao Senhor, muitas vezes arrebentado. Muitas vezes não tem força de sair de casa para vir para a igreja, para vir orar, para vir falar com Deus. Você sabe. Nós sabemos aquilo que nós passamos. Às vezes parece que o inimigo joga a seta para falar: hoje eu derrubo ele. Mas ele está repreendido no nome de Jesus. Ele cai sempre por terra. A restauração, ela se produz de baixo para cima. Nenhum decreto de governo produz restauração, não produz. Nós não agendamos, nós não conseguimos agendar um avivamento para a nossa vida. Nós não conseguimos marcar uma data para o avivamento chegar. Sabe por quê? Porque é uma obra de Deus. É uma obra do Senhor. O avivamento, ele pode chegar agora, ele pode chegar na hora que você estiver dentro do seu carro, na hora que você chegar na sua casa. Você pode ser cheio ali do Espírito Santo e começar a ser avivado, e começar a chorar, e chorar, e chorar, e Deus fazer algo tremendo na sua vida. Mas a gente não consegue marcar isso na agenda. Eu não consigo marcar assim: eu vou receber o avivamento dia 7 de julho, às 14 horas e 30 minutos. Isso não existe. Se alguém falar para você que você vai ser avivado daqui a 40 minutos, não acredita nisso. O avivamento não tem hora marcada, meus irmãos. Deus age do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, do modo que Ele quer, no tempo que Ele quer. Se Ele quiser aqui, enquanto eu estou pregando, começar a encher todos vocês do Espírito Santo, Ele enche. Se Ele quiser aqui, no momento da oração, no momento que o grupo estiver cantando, todos eles aqui começarem a chorarem, falarem outras línguas, outro profetizar, outro interpretar, Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, do modo que Ele quer, e nós não temos condições de controlar isso. Não temos como marcar aqui, meio-dia e 10, meio-dia e 15, vai descer um fogo aqui, que nós vamos todos falar em línguas, como foi lá na descida do Pentecoste. Nós não temos como fazer isso, porque o avivamento pertence ao Senhor no tempo dEle. Mas quando nós nos curvamos diante de Deus, quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando a igreja ora, você pode ter certeza que o braço de Deus começa a agir em seu favor. Quando a igreja está de joelho, quando a igreja está curvada em oração, quando a igreja está clamando, Deus começa a agir em nosso favor, Deus começa a agir em seu favor. Ele começa a falar para o inimigo: não toca nesse, porque esse é o meu servo, essa é minha serva, ele está sobre os meus cuidados, eu conheço esse coração, eu conheço essa vida, esse me pertence. Quando nós nos colocamos na presença de um Deus Todo-Poderoso, olha para o Brasil, olha para a nossa igreja, olha para o nosso coração. Será que o nosso coração ele pode ser reavivado? Será que a nossa igreja pode ser revivada? Será que nós podemos nos alegrar novamente em Deus? Antes da mensagem, que o grupo estava cantando,
Mas começou a vir um momento de choro ali, eu não consegui me conter. Isso é avivamento. Você começa a sentir algo diferente do Espírito Santo tocando na sua vida, que muitas vezes você não se controla. Aí você percebe um irmão sendo usado, outro irmão sendo usado, e outro glorificando, e outro levantando a mão e chorando, e outro se derramando. Isso é avivamento, irmãos. E isso é avivamento, mas foi marcado pelo grupo de louvor. O diácono Jonas, com a diaconisa Daiane, falaram assim, quando nós cantarmos esse louvor aqui, a igreja vai explodir. Não. Isso é o Espírito Santo, é no tempo de Deus. É da maneira dele, do jeito dele, da modo dele. Quando a igreja primitiva orou, a Bíblia nos fala que o Pentecoste caiu. A Bíblia nos diz que quando Elias orou, desceu fogo do céu. Nós precisamos dedicar nosso tempo em oração, nós precisamos ser homens de oração, precisamos ser mulheres de oração, precisamos ser família de oração, nós precisamos ser uma igreja de oração. Muitas vezes nós confiamos em nós, mas nós temos que redescobrir o que é depender de Deus. Depender de Deus o tempo todo. Depois nós olharmos lá para o passado com gratidão e com as nossas súplicas no presente, o salmista agora, ele começa a olhar para o futuro com esperança. O amanhã será de semeadura e de investimento. Semeadura exige ação. Para semear nós precisamos sair. Semeadura exige abnegação, exige sacrifício, porque além de sair, o semeador ele anda e chora. O semeador andando e chorando, ele rega o solo duro com suas próprias lágrimas. Se a semeadura é regado de lágrimas, irmãos, pode ter certeza que a colheita ela será feita de júbilo. A recompensa da colheita ela é muito maior do que o sacrifício da semeadura. Quando você está semeando, quando você colhe, você se alegra muito mais. Fazer a obra de Deus é nós investirmos em nossa vida com o Senhor na eternidade. É realizarmos um trabalho com consequências eternas. Jamais nós devemos afrouxar os nossos braços nessa bendita peleja que é proclamar o Evangelho. Mas que nós possamos a cada dia arregaçar as nossas mangas e trabalharmos com mais fervor. A noite se aproxima, e quando a noite se aproximar, não haverá mais tempo de semear. E logo a noite vai chegar. Que nós possamos hoje convocarmos, Deus convoca a cada um de nós para sermos seus cooperadores, que nós possamos investir tempo, investir bens, investir os talentos que Deus tem nos dado, investir os dons que o Espírito Santo tem colocado em nossas vidas para proclamarmos o Evangelho. Que nós possamos nos colocar a cada dia ao dispor de Deus, o Deus da minha salvação, da nossa salvação, o Deus da nossa restauração. Ele continua alistando homens e mulheres para o seu trabalho. E nos colocarmos à obra sem esmorecer, lançando a semente com a certeza de que o crescimento Deus dará no tempo certo. Restauração é um milagre de Deus. O salmista ele começa a rogar a Deus pela vida do povo e pedir para que Deus faça com o povo a mesma coisa que ele fez na natureza. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O deserto do Neguebe era um nome de uma região que ficava no sul, na região sul da terra de Canaã. É o maior deserto da Judéia, com montes e vales, areias escaldantes, conhecida pela sua sequidão estéril devido a poucas chuvas anuais que ele recebe. Mas acontece ali num determinado período do ano um fenômeno maravilhoso. Na maioria do ano, interessante, aquele local era seco. Na maioria do ano não nasce nem mato, nem erva daninha nasce naquele lugar. Mas de vez em quando, ali no período do ano, quando aquelas chuvas invernais, aquelas chuvas volumosas, elas começam a cair numa determinada região daquele deserto, devido àquelas inclinações do terreno, se começa a formar grandes torrentes de água. Se vocês tiverem a oportunidade, procura na sua casa, lá no YouTube, as torrentes do Neguebe. E vocês vão ver o fenômeno que acontece naquele deserto seco. A chuva, o povo ele não vê a chuva. Quando eles percebem, parece uma cachoeira gigante, gigantesca, caindo do alto da montanha, e aquela água volumosa, ela vai pegando aquele deserto todinho, e aonde tem sulcos de montanha, ela vai descendo e vai molhando tudo. E com o passar do tempo, aquela água ela tem tanto volume que ela deixa a terra toda molhada. Aí começa do nada começa a brotar. Aí surge uma flor, surge uma planta, surge uma relva, surge um fruto e fica depois a coisa mais linda.
A coisa mais linda acontece depois que vem essa restauração no deserto do Negueb. E para aquele pessoal, para aquele povo, isso era visto como um milagre. Como é que pode um rio correr no meio do deserto? Já imaginou isso? Um rio correndo, irmãos. Um rio correndo no meio de um deserto. O salmista está pedindo aqui para Deus fazer a mesma coisa na vida do seu povo. Que nós possamos, quando nós formos orar, pedir para Deus fazer a mesma coisa na nossa vida. Senhor, restaura a nossa sorte como a torrente do Negueb. O deserto ele pode florescer, os vales áridos eles podem se tornar novamente como fonte de vida. Do mesmo modo a nossa vida, a igreja, pode ser restaurada. O mesmo Deus que faz o deserto florescer é o Deus que hoje pode fazer o nosso coração reverdecer para a glória de Deus. O mesmo Deus que muda o cenário da natureza é o Deus que muda a nossa vida. É o Deus que muda o nosso coração. Deus não está procurando aqui o melhor método. Ele está procurando homens e mulheres com o coração voltado para adorá-lo. Deus não unge os melhores métodos, Ele unge homens e mulheres. Que nós possamos dizer nessa oração: restaura, Senhor, a nossa sorte. Hoje, o Negueb geográfico ainda existe. Se você procurar aí nos Google sobre o deserto do Negueb, você vai encontrar na geografia. O deserto do Negueb ainda existe, está lá no mesmo lugar de sempre. A sequidão e as bênçãos das torrentes aparecem todo ano. Todo ano continua aquela água descendo e restaurando aquele deserto. Talvez na sua vida de sequidão, na sua vida de deserto, ou na sua vida de aridez, muitas vezes nós passamos por provas, por dificuldades que nós enfrentamos, e muitas vezes a luta, ela aparece não só no período daquele deserto, mas parece que ela insiste em ficar o ano todo. Mas a figura do derramar das bênçãos de Deus, ela também aparece sobre nós. Ainda que a nossa vida seja de luta, Deus derrama rios de bênção. Deus derrama rios de bênção na nossa vida. E que hoje, Ele possa fazer da mesma forma. Do mesmo modo que Ele fez naquele deserto do Negueb, Ele possa fazer na minha vida. Possa fazer na sua vida e na nossa vida. Peço à igreja se colocar em pé, convido o grupo de louvor. Nesse momento, enquanto o ministério de louvor estiver aqui louvando, adorando e bendizendo ao nome do nosso Deus, eu quero te convidar, você que queira vir à frente e receber oração por imposição das mãos. E neste momento de oração, meu irmão, nesse momento de oração, minha irmã, eu creio que Deus pode restaurar a sua vida. Eu creio que Ele pode restaurar hoje o seu deserto. Tirar esse momento de aridez, esse momento de sequidão e fazer brotar novamente. Fazer crescer novamente uma relva verde. Deus é o Deus poderoso que faz milagres. Ele é o Deus que tira a morte e coloca a vida. Que tira a tristeza e coloca a alegria. Deus é o Deus que tira o luto e dá nova vida para o seu povo e para a sua igreja. De joelhos, oremos ao Senhor. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva
leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. O que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder.
tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser, tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder, tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia. Santo nome do Senhor. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua vontade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado
Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado e adorado és o teu nome, ó Deus Todo-Poderoso. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela oportunidade, Pai. Obrigado, Deus maravilhoso, porque tu és maravilhoso, tu és soberano. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo avivamento da tua igreja. Obrigado por este momento de oração, ó Rei Jesus. Honras e glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Deus é o Deus que cuida do seu povo. Deus é o Senhor soberano. Ah, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo, continua caminhando nessa igreja. Continua, Espírito Santo, continua passeando. Passeia, Espírito Santo, passeia neste lugar, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo, toca na tua igreja. Continua, Espírito Santo, continua tocando em nós. Continua avivando o teu povo e a tua igreja. Grande, maravilhoso e soberano és o Senhor nosso Deus. Oh, aleluia, Rei Jesus, aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, Senhor. Glorificado e adorado és o teu nome, ó Deus maravilhoso. Oh, Jesus querido, Jesus maravilhoso e poderoso. Como é bom estar na tua presença e te adorar. Como é bom permanecer em tua presença e glorificar o teu nome. Visita aqueles que estão nos seus lares. Visita aqueles que estão na sua casa. Visita a família do teu povo. Visita a família da igreja, Senhor. Oh, Deus de infinita bondade e misericórdia, cuida de cada um de nós, Paizinho querido. Cuida de cada um de nós, restaura, Senhor. Da mesma forma que disse o salmista, restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura a nossa sorte, ó Deus. Da mesma forma, das torrentes do Neguebe, restaura, Deus maravilhoso. Restaura, ó Rei Jesus. Deus querido e poderoso, nós queremos também apresentar nas tuas mãos o diácono Eduardo, Senhor. Visita neste momento o teu servo, Deus maravilhoso, que está ali acamado na sua casa. Jesus querido, cuida dele, cuida do teu servo e restaura, Deus, o seu lar, restaura a sua saúde. Tu és soberano e poderoso, restaura, Paizinho querido, a tua família. Continua cuidando, amparando, guardando e protegendo, Senhor. Cuida do teu servo, cuida da sua casa, cuida do seu lar, pois o Senhor é soberano e poderoso. Continua cuidando da igreja, Pai querido. Continua, Deus, concedendo ao teu povo bênçãos, vitórias e milagres no nome poderoso de Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Pai. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.